Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí, hein? Que ótimo por aqui sempre, ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, tratando de temas interessantes, de temas inteligentes, com personalidades importantes dos mais segmentos da nossa sociedade. E hoje eu vou conversar aqui com Marilda Sene, professora, coach em inteligência emocional. Será que a gente pode falar hoje eu estou emocionalmente inteligente? Hoje eu estou meio down, então a minha inteligência está baixa. Querida Marilda, obrigado pela presença aqui no nosso Visão Geral. Seja muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui. Eu falei um monte de bobagem na abertura, Imagina. Não falei, não? Esse negócio de estou emocionalmente inteligente hoje não existe, não, né? Na verdade, é preciso a gente desenvolver a nossa inteligência para fazer a gestão das nossas emoções. Tá. As emoções estão aí. Agora, se você está fazendo as melhores escolhas diante dela, a gente pode trabalhar para que isso aconteça. Entendi. Você está sendo creditada ali como professora. Sim. É o que mais lhe dá prazer ser creditada como professora quando você... você viu a Marilda quem? Aquela coach. Não, a professora. Qual que lhe agrada mais? O professora, você já é um título, vamos dizer assim, bem mais comum, mais tradicional. Todo mundo entende o professor como aquele que te ajuda a mudar o teu modo de pensar, a sua vida. Eu sou professora, né, dou aula em 2 pós-graduações, tal, tenho a formação. E coach é um treinamento mais específico individual. Sim. Os dois me dão prazer, na verdade. Que ótimo, Porque, de qualquer forma, eu estou trabalhando com a mudança de pessoas. Você sabe que eu comecei a entender o que era coach em 1994, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, que eu fui fazer a cobertura da Copa, né, como jornalista. E um jornalista bem caipira, que eu saí bem do interior, fui para São Paulo, já no primeiro ano fui para a Copa do Mundo, e aí eu ia fazer as entrevistas, participar das entrevistas lá, com o meu inglês assim, que só não me deixava passar fome, e ali, quando aparecia o treinador, vinha escrito embaixo, coach. Sim. Eu falei, então, coach é o treinador. Aí, quer dizer, ó, que inteligente que eu sou para deduzir isso aí, né? Deixa eu falar um pouquinho da Marilda Sene aqui, Sene com S, diferente do Rogério Sene. Professora, palestrante, pesquisadora do comportamento humano há mais de 30 anos. Ela atua como coach, professora, palestrante de inteligência emocional, além de especialista em psicologia multifocal e master... Practitioner. Olha que legal, hein? Tá vendo? Eu sei, só queria saber se ela sabia. E master practitioner em programação neurolinguística. Autora de projetos, Anjos da Prevenção... coautora de curso de extensão, pós-graduação em prevenção à dependência química. Que legal. Belo currículo aqui em inteligência educacional e cenários e aspectos importantes para a prevenção à dependência química e sócia-diretora da empresa Compartilhando Inteligência. Se pode compartilhar inteligência, passa um pouco para mim também. Estamos aqui para isso. Então tá bom. Será que eu vou entender hoje exatamente eu e meu público, vamos entender o que é inteligência emocional, Marilda? Eu espero que sim. Vamos lá, então. Vamos explicar o que é inteligência. O que é inteligência, Alberto? O que é inteligência? Isso. Bom, eu costumava ouvir as pessoas falarem que inteligência é uma coisa, cultura é outra coisa. Então, você pode ter uma pessoa muito inteligente sem cultura. E pode ter uma pessoa com muita cultura, porém sem muita inteligência. Eu sei que são coisas diferentes. Agora, então, o que é inteligência? Não sei. E, infelizmente, muita gente nunca parou para pensar. Só que é uma palavra que faz parte do nosso cotidiano e você, com certeza, é um homem muito inteligente. Porque você sabe fazer as melhores escolhas em diversas áreas da tua vida. Por exemplo, como apresentador, você faz as melhores escolhas de se posicionar diante da câmera, de se comunicar bem com teus ouvintes, então com teus telespectadores. É um sinal de inteligência? Com certeza. Você tem os seus sentidos direcionados a fazer as melhores escolhas nessa área. Por quê? Porque você se interessou, porque você aprendeu, porque você teve a oportunidade e assim por diante. Uma forma simples de entender. Um universitário, quando ele entra na faculdade, um médico, por exemplo, um estudante de medicina, ele é inteligente? Claro que sim. Ralou muito para passar naquele... vestibular e Perfeito. Só que a mente dele está limitada nos conhecimentos que ele tinha.
como estudante de ensino médio, fundamental e tal. Aí ele começa a desenvolver a inteligência médica, aonde ele vai ganhar habilidades em se tornar um médico, fazendo as melhores escolhas diante daquela profissão que ele escolheu. Tá certo. Perfeito. Então, por que é interessante a gente entender a inteligência dessa forma? Porque a gente pode entender a inteligência de diversas formas, no conceito de padrões mentais, de capacidade intelectual, e assim a gente vai para N formas. Mas é legal a gente entender dessa forma como a habilidade em fazer as melhores escolhas para entender o que é inteligência emocional. É como um expertise. Sim, você desenvolve. Todos nós podemos desenvolver. Óbvio que existem as patologias e as limitações de algumas pessoas. Sim, claro. Mas todos nós temos uma capacidade intelectual de desenvolver um determinado aprendizado. Muito certo? Bom, mas aí essa é a inteligência. Essa é inteligência. Eu quero ver se é Agora, inteligência emocional. Emoções? O que são emoções? É. Emoções são a nossa percepção diante da realidade da vida, que nos causa um desequilíbrio químico, elétrico no cérebro. Por exemplo, nós estamos conversando aqui. Sim. Existe uma emoção que está acontecendo. Eu estou tendo a minha percepção através dos meus sentidos da realidade que está acontecendo. Como é uma realidade mais ou menos, viu, gente, confortável para mim, eu não estou tão em pânico. Tá. Eu tô com friozinho na barriga, aquela sensação de... E agora essa batina que eu meto? Tá, não, entendi. Mas isso tudo está dentro de Toda uma a situação gestão. nos cerca de emoções. Perfeito. Vai ver que é por isso que o Roberto Carlos fala, são tantas emoções. Acho que é mais ou menos por aí. São tantas emoções. O ser humano é emoção. Não tem como você ter uma situação na tua vida e você não ter uma reação a ela. Ficar apático. Se você estiver apático àquela situação, você já está tendo uma emoção de indiferença. Agora, veja, vamos supor, isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Diante das circunstâncias. Agora, por exemplo, você está usando a inteligência dentro desse contexto emocional que você está vivendo agora, isso é uma inteligência emocional? Justo. Eu tenho condições hoje, de acordo com os meus estudos, com meus trabalhos, com o meu treinamento interno, meu autoconhecimento, em estar aqui numa situação que não é confortável, né? Ao menos diferente. Sim, né? o que acontece? Você está exposto. Não, né? E acredite, Marilda, televisão ao vivo, como a gente faz, ninguém pode, em tempo algum, fazê-la sem ter a devida atenção, sem deixar de ter este friozinho na barriga, que é importante. Perfeito. Porque da mesma forma que eu estou aqui conversando, eu posso falar algo aqui que me queime para o resto da minha carreira. Entende? Para sempre. Justamente. E para você ter essa habilidade em estar aqui tranquilo, que quem olha a gente em casa fala, nossa, como eles são tranquilos, não é verdade? Sim. Não entende o turbilhão que está dentro da gente. Sem dúvida. Aquela história que você só vê a bebida que toma e não vê o estômago que leva. Vê cara e não vê coração, exatamente, né? Exatamente. Então isso é inteligência emocional. E essa inteligência emocional, ela pode ser fracionada ou ela pode ser de um âmbito geral, porque o país, de uma maneira geral, nos provoca uma certa emoção. Tudo. Tá certo? Uhum. E dentro desse contexto, você tem as pequenas emoções no seu dia a dia. Saber lidar com as pequenas emoções no dia a dia é ter inteligência emocional. Perfeito. O que acontece? Vamos dizer, como se houvesse níveis de inteligência emocional. Existem pessoas que têm uma inteligência emocional mais elaborada, onde tem uma gestão emocional mais equilibrada em mais momentos, vamos dizer assim, que tem a condição de se expor, de falar em público, enfim. São pessoas que trabalham isso diretamente, mas que perdem a cabeça no trânsito. Ah, tá. Aí é uma burrice emocional. É uma falta de habilidade para fazer a gestão emocional, né? Perfeito. Está faltando inteligência emocional, com certeza. Nós precisamos, Alberto, eu acredito muito nisso e por conta disso que eu faço o meu trabalho, treinar cada vez mais para fazer a gestão das nossas emoções. Porque, como você falou, o nosso cotidiano está aí diretamente nos tirando da zona de conforto. Muito bom, muito bom. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Nunca fui seu aluno, né? Aliás, eu tenho mais idade para ser seu professor e não seu aluno. Mas é o seguinte, mas você tem uma didática muito, muito interessante, porque eu começo a entender exatamente o que vem a ser a inteligência emocional. E claro que isso aí é fundamental para o dia a dia, né?
Para o crescimento da pessoa. Sim, e aí que vem o nosso desafio social. Infelizmente, se você vê hoje no contexto de recursos humanos, uma das habilidades mais valorizadas num profissional é a sua capacidade de liderança, é a sua capacidade de trabalho em equipe, é a sua capacidade de manter a tranquilidade mesmo em momentos de pressão. O que é isso? Gestão emocional, inteligência emocional. Sim. Né? A nossa sociedade está carente de uma inteligência emocional social. Nós vemos isso nas crianças. Infelizmente, as crianças eram para aprender isso em casa e depois nas escolas, mas não aprendem. Você já viu uma criança aprender a lidar com a raiva, por exemplo? Não. E é uma coisa muito séria. Aliás, posto já que estamos mais ou menos entendidos a respeito da inteligência emocional, vamos falar sobre essa aplicação dessa inteligência emocional. Eu vi aqui que você trabalha com a prevenção à dependência química. Também, porque as doenças emocionais, né, a vulnerabilidade emocional pode te levar para muitas doenças, inclusive a dependência química. E como eu tive a oportunidade de trabalhar com o Padre Haroldo Ram, até 2009 eu fazia parte lá da equipe dele do Instituto e tudo mais, e dentro dessa minha visão, do meu trabalho com o estudo de comportamento humano, eu resolvi fazer o projeto Anjos da Prevenção para ajudar essa causa. Querida, deixa eu te perguntar um negócio aqui, para você responder em 1 minuto. Em 1 minuto, não, dentro de 1 minuto, tá? Porque eu vou fazer a pergunta, vou deixar ela no ar aqui. Quando nós ficamos sabendo, quando a gente tem problemas ou na família, ou não diretamente na sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, alguma coisa assim, seu filho, mas quando algum parente e tal, acaba de revelar para a família toda que é um dependente químico, que tem que ser internado, essa coisa toda, eu lhe pergunto, a família tem muita responsabilidade sobre essa situação? Daqui a pouquinho você responde para mim? Ok, muito vamos bem. lá. Tá vendo? Isso é uma coisa que pode acontecer com muita gente, viu? De repente, ter dependente químico na família, tá? É importante ver qual que é o conceito, né? O que pensa a Marilda a respeito disso? A família tem responsabilidade quando no seio da família nasce um dependente químico ali? Essa palavra é muito interessante, né? Responsabilidade. Sim, tem, mas pode não ter culpa. É diferente, responsabilidade e culpa. As dinâmicas familiares, a forma com que a família se movimenta, ela educa os filhos, ela promove os valores, tal, vai resultar numa dinâmica individual. Concorda comigo? A relação pai e mãe, a relação como pais, né, de educadores mesmo, dando limites, ensinando o que é certo, passando valores, ensinando espiritualidade e tal, vai definir a conduta desse indivíduo mais tarde. Só que todos os pais são baseados no amor. Normalmente o que movimenta os pais é o amor, a vontade de acertar, mas nem sempre acerta. O coração sobrepõe a razão. Justamente. E nesse caso, o resultado, o feedback, está dando errado. Tá certo? Então essa responsabilidade, voltar para si e perguntar, o que eu poderia ter feito de diferente? Não a culpa no contexto de, onde eu errei, a culpa, aquilo que pesa e mina as energias. Não. O que pode ser feito de uma outra forma? Mas isso, eu vejo a todo momento pessoas que comentam, a gente assiste a filmes, a gente vê. Hoje é muito difícil você ter o controle sobre a criança, mas criança mesmo, 2 anos, 3 anos, difícil, porque são geniosas, têm comportamentos que nós... será que nós fomos assim também com os nossos pais? Eu acredito que nós não chegamos no ponto que as crianças estão hoje, mas nós tínhamos toda a natureza para. Porque o que o pessoal fala, a criança de hoje em dia é muito mais esperta. Então, mas por conta disso, os pais se vangloriam e querem enaltecer. Nossa, meu filho, minha filha, é muito esperto, ele faz isso e tal. Agora, será que ele não está vendo que isso aí, de repente... é algo que está começando a se desprender daquilo que a gente entende como aquele laço familiar, que dentro ali da família tudo pode se resolver e ali pode estar o melhor para ele. Será que não está começando a se soltar?
É muito interessante isso, Alberto. Eu vou te dar, assim, uns exemplos de experiência mesmo de trabalho. Às vezes chega uma mãe para você com um filho de 12, 13 anos, que infelizmente a dependência química está começando muito cedo, né? Muito cedo. E fala para você assim, eu não controlo mais esse menino, eu não dou mais conta. Ok, quando você começou a não controlar? Porque ele não dormiu, anjinho, e acordou capetinha. Sim, entendi. Entendeu? Então, quando você É controlou... homeopático. Sim. Isso vai se desprendendo de maneira homeopática. E começa no berço. No berço. Começa no berço. Hoje em dia, as mães são tão inseguras que o bebê fez... Ela corre lá e pega. Não é assim? Avô e avó estragam os filhos? Tanto podem estragar, como podem ajudar a educar. Qual é a conduta? Qual é o comportamento? Qual é a inteligência emocional desses avós? Ah, entendi. Como eles gerenciam as emoções. Mas, via de regra, se fala que avô e avó estragam filhos. Mas aí que vem. Eu tenho 2 filhas, ok? Uma de 27, outra de 25 anos. Então, tô à beira, uma já é casada, tal, de ser avó. Uma mora com você? Não. As duas, infelizmente, não. Porque uma já é casada e a outra já trabalha fora. Você que tem filho hoje a partir de 20 anos, 25 anos, eu costumo falar que eles não, e moram com a gente, não são filhos, são hóspedes. Sim. Eles entram... Oi, quando falam, vão pro quarto, aí vão trabalhar no dia seguinte, voltam, às vezes você nem os vê. E sequer eles vão ao quarto dos pais. Às vezes eu até brinco, falo para as pessoas, né? Vocês têm que ir ao quarto até para ver se o pai e a mãe estão respirando. Porque de repente não estão, e é preciso. É uma realidade triste, mas é fato. Em casa, as meninas, na época de faculdade, que as duas fizeram faculdade em casa e tal. Eu brincava com elas e falava assim, aqui não é república. Nós não moramos em república, nós somos uma família. Nós fazemos refeições juntas, elas têm as responsabilidades delas e tudo mais. Então, assim, é conduta. Não tem como eu trabalhar ensinando inteligência emocional para os outros e não aplicar isso em casa. Olha, Marilda, você já viu aquela conversa de que é uma bobagem, né? Que eles falam, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, só muda o endereço, só muda o CPF e tal. Mas parece que família a gente só muda o CPF mesmo, porque o que você está falando aí, eu estou vendo aqui, tenho certeza que o telespectador está vendo lá também. Você falou que aqui não é república, quantas e quantas vezes eu falei isso aqui, ó, não é hotel. Se vocês querem que seja hotel, não tem problema. É só pagar a estadia, pagar a refeição, pagar o uso aqui, não tem problema. Mas você conseguiu mudança? Eu posso responder depois? Pode. Te contar, viu? É difícil demais. Mas não é fácil. Não, eu chego a um certo determinado momento, quando eu falei, vamos intervalo, o pessoal levantou tudo aqui. Calma, gente, calma. Ele só fugiu da pergunta. Vamos usar a nossa inteligência emocional do contexto da entrevista, tá certo? Mas não consegue, é difícil. É difícil. Muito, mas muito, mas muito é difícil. por isso que eu estou te falando que a gente está precisando aprender a ter gestão emocional. Nós precisamos aprender a ser pais de adultos. Nós trabalhamos os nossos filhos como se eles ainda fossem crianças. Quando já está configurada a dependência química, e a internação é um caminho? Eu acredito que sim. Eu sou totalmente a favor da comunidade terapêutica, que são as comunidades onde a pessoa sai do seu ambiente, onde promoveu todo aquele comportamento, certo? E vai para um ambiente onde ela aprende a trabalhar suas emoções, aprende a trabalhar as causas daquela dependência. E ela vai trabalhar, no caso, um comportamento de manutenção de sobriedade, porque não existe ex-dependente químico. Ele é eternamente dependente, ele se controla sempre. Justamente, existe em manutenção de sobriedade. Mas você vê que coisa, eu fumei muito tempo na minha vida, parei de fumar, e gozado que eu sei até o dia e a hora. Dizem que você, enquanto sabe o dia e a hora que você parou de fumar, você não parou ainda, né? Mas eu parei, faz mais de 20 anos isso aí. Está registrado aí na sua memória, na sua programação neurolinguística. Seguinte, parar de fumar é uma conquista diária. Perfeito. É a mesma coisa para a dependência química. Quanto tempo faz que você... Mas agora também não suporto cheiro de cigarro perto de mim. Eu hoje não posso nem ver, pode sentir. Dá licença um pouquinho aqui, querida. Fique à vontade. Ó, nós estamos falando muito sobre a dependência química, essa coisa toda, porque é um assunto muito hoje da atualidade. É importante pegar uma opinião de uma pessoa balizada como você, tá bom? A gente está falando muito sobre sobre a dependência química. Porque uma pessoa que trabalha com isso, é importante, porque ninguém está isento de ter isso na família, né? Aliás, nós não estamos isento de nada, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Perfeito. Né? Sempre o futuro a Deus pertence. Eu conheci, na verdade eu não conheci, mas
uma determinada pessoa de uma dependência, com dependência química, de uma família, foi internada. E não faz muito tempo eu passei um recado para o pai, perguntando, oi, como é que tá lá e tal. Ah, ele está naquele período em que tem que ficar 60 dias sem visita da família. É normal isso? Dependendo da comunidade terapêutica, sim. É preciso que a pessoa se encontre com ela mesma. Trabalhe o autoconhecimento, quebre os vínculos com aquele comportamento que estava levando para aquela situação. Então, existe sim esses processos onde há um afastamento. Agora, o tratamento para dependência química, ele é necessário e muito urgente, que se comece o mais rápido possível. Só que o grande desafio tem que ser com a vontade do dependente, não da família só. Ah, ele tem que querer, acima de tudo. Justamente, porque se ele não quiser mudar de vida, ninguém vai fazer isso por ele. Como o Padre Haroldo fala, você quer mudar de vida? Conte comigo, o problema é meu. Você não quer mudar, o problema é seu. E a família tem que saber esse limite. E normalmente o paciente quer mudar? É muito raro. Ah, é? É porque, na verdade, o fundo do poço, para um pai, né, achar que o filho já está no fundo do poço, ou seja, já chegou numa situação que tem que retornar, é a visão do pai, a percepção de mundo do pai. Agora, o filho, o dependente químico, ele só vai achar quando realmente for o limite dele. E cada um de nós tem um limite diferente. E às vezes o limite dele é além de uma provável overdose antes. Infelizmente. Olha, veja a situação da Cracolândia. São zumbis que estão ali, aquelas pessoas naquela situação deplorável, terrível. Você acha que eles têm essa noção de que nós temos? Não, com certeza não. Então, o fundo do poço a gente já acha que eles chegaram. Sim. Mas eles ainda não chegaram. Eles acham que ainda tem mais coisa lá para baixo, né? Agora, a questão da dependência química, ela é uma das doenças que a falta de gestão emocional traz. A ansiedade, a depressão e N outras. Infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade adoecida, onde a gente vê casos de violência terríveis. Mas como prevenir, Marilda? Como ser inteligente emocionalmente? Primeiro, entendendo as suas emoções, se conhecendo. Quem é o Alberto? O que movimenta o Alberto? Como o Alberto reage quando ele está com raiva, por exemplo? Ele fica satisfeito com as suas reações? Você tem que perguntar para as pessoas que trabalham comigo. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo básico. Não, mas trânsito. Já mudei muito, hein? Ah, que bom, hein? Nossa, já mudei muito. O duro é isso, né? A gente, ao invés de amadurecer, apodrece, né? Depois dos 40, 50 aí, você olha para a pessoa e fala, nossa, continua do mesmo jeito. Pois é. Podia ser fisicamente, né? Mas não, no comportamento. Aí é duro. Pois é, e o trânsito é uma coisa muito séria. Sim. E quanta gente, às vezes, catástrofes que a gente ouve, né, falar sobre o que acontece no trânsito, fala, gente, mas a pessoa perdeu a paciência dessa forma? Sim, por quê? Porque ela já estava em erupção, era um vulcão ali para explodir. E aí uma situação que poderia ser tratada de uma outra forma, toma proporções incríveis. Gigantes. Eu costumo dizer o seguinte, que tudo aquilo que o dinheiro pode consertar não é prejuízo. Prejuízo é quando o dinheiro não adianta mais. É verdade. Então, mas é difícil, eu concordo que realmente não é fácil a pessoa se controlar. Mas aí vem a questão, e a minha luta, e o meu trabalho, o trabalho dos meus colegas e tal. Ajudar as pessoas a se conhecerem, a entenderem que preço que ela quer pagar por aquela emoção. Porque a gente paga um preço por tudo. Mas vamos falar sobre o trânsito, que é um assunto que... Até porque hoje ainda parou um pouquinho, né? Porque o país sempre foi movido a futebol e a venda de automóvel, né? Agora a coisa mudou um pouquinho, a futebol continua, um futebol horroroso, mas continua, e venda de automóvel caiu assustadoramente. Mas nós temos, acho que temos mais celulares do que carros, mas temos muito carro. Então, as cidades, infelizmente, não foram projetadas para tanto automóvel. Então, batida de trânsito é uma coisa que acontece. Aliás, a Carvalho Pinto hoje teve um acidente seríssimo, uma coisa terrível, 2 mortos e mais de 20 e poucos veículos envolvidos, uma tragédia. Mas, primeiro todo mundo tem que entender o seguinte, bater carro hoje é corriqueiro. Raramente você tem um carro que nunca bateu. Eu quando
Quando ia comprar um carro, antigamente comprava um carro usado, e eu ouvi alguém perguntar que estava vendo outro carro, esse carro aqui já bateu? Eu tinha vontade de responder para a pessoa, bateu, mas foi sem querer. Porque ninguém bate por querer, tá certo? Então, começa por a pessoa tem que entender que bater carro hoje é uma coisa corriqueira, normal. É que, na verdade, olha o volume de carros que estão na rua. Sem então, dúvida. é aquela história. Qual é a realidade? Você sabe o que é frustração? Expectativa e realidade. A diferença entre uma coisa e outra é a frustração. É a frustração. Se você tem uma percepção de mundo próxima da realidade, a tua frustração... vai se igualar, é zero quase. Você entendeu? Eu já Quanto sabia. maior expectativa você tem diante das coisas, eu vou comprar um carro usado, tá? E ele vai ser perfeito. Tá zerinho, Não tem sem nenhuma... isso, não existe. Expectativa, realidade, a Sim. frustração. Se você tem uma coerência e tudo mais, tá? Olha, eu vou comprar um carro dentro de um custo-benefício legal, papapá, nananá. Expectativa se ajeita ali com a realidade, você não fica frustrado. Na vida é tudo assim. Emoção, frustração. Tá? Expectativa, tua percepção de mundo. Agora, trabalha a tua percepção de mundo para que você possa ter emoções mais equilibradas. Mas, Marilda, não é... O brasileiro, ele não dá mais valor para o automóvel do que para seres humanos? O brasileiro, que bom que eu sou brasileiro. O mundo assim? Infelizmente, nós estamos vivendo uma grande crise de valores. Óbvio que no Brasil nós temos todos o desenrolar aí da política, a corrupção, vamos mudar de assunto, que senão a gente vai ficar frustrado. Mas, infelizmente, o século XXI, né, a nossa época, a nossa era hoje, traz uma inversão de valores muito grande. Nós vivemos hoje a era digital, onde é tudo para ontem. Sim. Nós não temos mais paciência para nada, nós não curtimos mais a natureza, nós não admiramos mais o belo. Então, nós alimentamos a nossa mente, você estava falando de programação neurolinguística. O que é programação neurolinguística? É como a nossa mente está programada para entender a nossa realidade. E a nossa mente está programada para ter e não para ser. Não para ser. Os valores estão no material, estão na minha beleza física, na minha aparência, não é verdade? E as pessoas, né? Sofrendo com isso. Não, e até porque as pessoas precisam entender que o ter é temporal e o ser é eterno. Mas eterno em termos. Então, mas aí que está a questão, valores. Valores. Se eu não valorizo a eternidade, eu quero tudo para hoje e agora, e aí vem o lado do adolescente, porque adolescente é assim. Então, nós estamos vivendo só com adolescentes nessa humanidade, nessa era que a gente está. Está todo mundo querendo tudo para agora. Muito bom. Aliás, é o seguinte, né? Hoje as pessoas são medidas muitas vezes pelo carro que comprou, Sim. pela casa que está morando. E hoje nas redes sociais, aquela selfie que coloca selfie assim, mostrando a piscina, mostrando isso. Aliás, é uma bobagem muito grande, as pessoas estão se expondo cada vez mais. Mas aí que tá, como lidar com isso? Qual é a tua emoção para lidar com o palco dos outros? Porque na rede social você mostra o palco. Sim. E os bastidores, como é que é? Marilda, eu não vou dizer que eu estou isento totalmente de que não, eu não faço isso e tal. Eu posto muita coisa. Acabei de postar um videozinho nosso no Face, no Instagram. Profissionalmente, eu uso muito as redes sociais. Vez ou outra eu dou uma escorregada, coloco alguma coisa particulares também. Mas a gente não deve fazer isso, né? Existe um equilíbrio. Nós precisamos aprender a lidar com as redes sociais. Eu uso muito a rede social como veículo de trabalho. Eu tenho um grupo de mulheres, inteligência emocional para mulheres. Hoje a gente tem mais de 3.500, quase 4.000. É diferente a inteligência emocional para mulher e para o homem? Nós temos a matriz metabólica que interfere nas nossas escolhas. A matriz metabólica feminina é diferente. E o universo feminino é diferente também. As realidades, as necessidades e tal. Volta ao assunto. Vamos lá voltar das redes sociais. Olha como tem assunto, hein? Para mais. Mas as redes sociais é uma realidade. E aí entra a percepção, o que você quer dela. Nós utilizamos como veículo de trabalho para alcançar mais pessoas. Nós estamos aqui numa rede social, certo? Sim, com certeza. Só que a rede social individual, o Face e as outras que tem, nós temos um acesso individual ali, uma construção individual. E aí fala muito de como você está internamente. Tem um artigo bastante interessante que fala, quanto mais exposição você tem,
menos autoestima, a sua autoestima está mais comprometida, alguma coisa nessa linha. Por quê? Porque a pessoa cria um personagem. Quem está lá é um avatar, é um personagem. avatar. Não é verdade? E aí você vai alimentando aquele personagem com aquilo que você quer que a sociedade veja. Não, e aí a pessoa posta, e depois ou ela se vangloria de tantas curtidas e comentários, ou ela se entristece, se frustra, porque, olha, esperava muito mais e tal. E as trocas de farpas? Ah, terríveis, terríveis. Sem contar o perigo de você se expor, porque é o seguinte, nós hoje entregamos para as redes sociais, com raras exceções, claro, mas a gente entrega muita coisa particular. Sim. Então, risco até para a segurança. Isso que eu ia dizer, para a segurança. Eu volto a dizer, nós precisamos saber lidar. O carro é ruim? A gente estava falando de carro. Não, mas ele pode te levar para qualquer lugar, tanto para lugares bons quanto para lugares ruins. Sim. Ele é um veículo. As redes sociais é a mesma coisa. Ela é um veículo e você precisa tomar cuidado para onde ela te leva. E isso quer dizer sobre você, autoconhecimento. Quem é você, o que te motiva, o que você quer da vida, qual é o teu sentido da vida, o que você faz aqui. Sem contar também que por vezes as pessoas desabafam nas redes sociais como se aquilo fosse resolver, talvez até de maneira imediata possa dar um certo conforto, olha o que eu escrevi e tal. Mas, gente, isso eu aprendi com o passar do tempo. Ninguém vai se ferir com os espinhos do seu caminho. E ninguém vai lhe roubar o perfume das rosas. Quer dizer, é brega, esse negócio é brega, mas é muito verdadeiro. É muito verdadeiro. A sua alegria, o que você tiver de bom na sua vida que está reservado para você, ninguém vai lhe tomar. Então não adianta você ficar contando a sua história numa rede social das coisas tristes de repente que te acontecem. As pessoas olham aqui, aí curtem lá, bota a carinha de triste ali e tal, você passou e nunca mais não sabe nada. Então, aí vem todo o contexto. Qual é o motivo daquela postagem? O teu motivo é ajudar outra pessoa? Como, por exemplo, eu já vi postagens maravilhosas de pessoas compartilhando situações de câncer, de doença, tal. Não, eu tô aqui porque eu quero motivar outra pessoa, falar o que aconteceu comigo e que foi legal, tal. Então, assim, é sempre o objetivo, o sentido. Se o seu objetivo, ele é correto, ele é puro, tal, você vai pagar um preço por aquilo, mas você sabe o porquê você fez. Então você está sabendo lidar com aquela situação. Mas se o seu objetivo é uma exposição vazia, você quer uma carência, você quer ser consolado e tal, isso não vai acontecer. As pessoas às vezes gostam de ser dignas de dó, né? Pois é. Gente, que é uma coisa tão lamentável. É que na verdade é uma carência. Eu estou sofrendo por tudo isso e você nem lida. Isso é também um dos desatinos da vulnerabilidade emocional. De falta de habilidade para tratar a gestão emocional. Justamente. Porque emoção é fato. E você sabia que todas as emoções são positivas? Raiva, medo, tristeza, alegria. Tudo é positivo? Sim. Elas foram nos dadas, né? As emoções nos foram nos dadas por Deus para proteger a vida. A raiva que o pessoal fala assim, poxa, mas a raiva ela sempre leva a gente para o lado ruim, porque você não sabe trabalhar ela. A raiva é uma energia para mudança. Se você dá uma topada, e a gente fala palavrão, né? Quando eu tô falando daquela raiva, daquela sensação ruim. Sem dúvida. Por quê? Porque para você curar aquele dedo que foi machucado. Existe um sentido naquilo, você tem uma movimentação para mudança. Se você está me agredindo, me incomodando, a raiva vai me fazer revidar essa Com certeza. A raiva que você tá dos políticos vai fazer você não votar nesses caras que estão aí. Não é? Não adianta ficar só reclamando e depois vai lá, escolhe, ou vota nulo sem responsabilidade nenhuma. Verdade, certo? Não, a gente tem que aprender a votar. Brasileiros, nós precisamos aprender a votar. É isso aí, gente. Não vote em branco, não vote nulo. Vote em quem nunca se envolveu com nada. Perfeito. Está envolvido? Não vote, é a única forma que a gente tem aqui de resolver essa situação. Vamos falar um pouquinho aqui do sorriso. O sorriso, pelo que me pautaram para falar com você, Ai, que legal. O sorriso abre portas, as pessoas são mais simpáticas. Eu costumo falar que o sorriso resolve muitos problemas e o silêncio evita quase todos. Perfeito. Mas
Quando a gente fala do sorriso, eu estou me referindo ao bom humor das pessoas. É isso que as pessoas têm que ter, tem que acordar, tem que ter, trabalhar quando está mal-humorada, como é que é? Vou te fazer uma pergunta. Sim. Por que a gente tem mau humor? Por que a gente tem mau humor? Eu não sei, uma vez eu fico. Nós todos ficamos. O nosso mau humor, ele tem uma base mental, uma linha de pensamento. Você está se sentindo ou cansado, matriz metabólica, o corpo está mal, então você não consegue ter energia para ter um bom humor. Você está chateado com alguma coisa, preocupado com alguma coisa, alguém te ofendeu, te magoou, e o teu ciclo de pensamento está só naquilo. E aí você tem uma baixa de energia. O que fazer para sair do bom humor? Melhorar o pensamento. A gestão dos pensamentos são a base da gestão emocional. Porque a emoção está no pensamento. Se eu estou de mau humor porque você me ofendeu, eu vou resolver isso com você, mas o resto da minha vida tem que ser valorizado. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Perfeito. E tem uma coisa aqui. Se você está feliz, se você está triste, se você está indiferente, vai passar. Sempre vai passar. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. A felicidade vai passar, a tristeza vai passar, tudo vai passar. Como passou o tempo e terminou a nossa entrevista. Perfeito. É tanta coisa que a gente gostaria de falar, né? Mas fechando só essa linha do pensamento, do mau humor ou do bom humor, é você focar em agradecer do que reclamar. Se você foca em agradecer, você vai ter bom humor. Pronto. Querida, obrigado, viu? Eu agradeço. Foi sensacional. Passou muito rápido, né? Muito rápido, porque o assunto foi bom e gostoso. Queria convidar vocês para participarem de um evento Família Inteligente, que nós vamos ter agora, final de outubro, em Valinhos. E quando nós tivermos o material todo, quem sabe eu venho trazer para vocês, tá bom? Conversei aqui com a Marilda Sene, professora e coach em inteligência emocional. Falou muita coisa interessante, muita coisa importante. Tenho certeza que vocês aproveitaram, assim como eu aproveitei. E olha, a partir de hoje eu posso dizer, eu sei o que é inteligência emocional. Não estou apto a fazer uma palestra sobre isso, mas que eu sei o que é, eu sei o que é. Eu volto hoje às 7h05 da noite com o nosso RF Esporte Clube, tá bom, gente? Saúde, paz e alegria e muita sorte. Tchau. Valeu.